Boa noite a todos. E aí, moçadinha, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos aqui no capítulo 16, vamos começar capacitores então hoje, tá bom? Começaria aqui, Renato, na página 102, né? Mas como a gente já vinha falando um pouquinho sobre capacitores na aula de eletrostática, já dá para eu falar, né, para eu resolver algumas questões sem acrescentar informações novas por enquanto. Então faça o seguinte, abra aí a sua apostila na página 108, a gente vai começar com as primeiras questões de classe já direto, entende? Tá, professor, pronto. Antes de prosseguir, eu queria só te mostrar aqui uma coisa, olha. Quando a gente vinha trabalhando com circuitos elétricos, né, nas últimas 3 semanas, né, a gente já vinha utilizando isso daqui, ó. Deixa eu ver se você se lembra. Por exemplo, Moi, quando você tem uma bateria, né, que tem a placa positiva e tem a placa negativa. Se você disser que a placa, né, que o polo positivo dela, né, está com X volts, olha, se o que tem mais está com X volts, avalie o que tem menos, né? Ele tem que ter menos do que X, né? Ele vai ter que ter quantos móis? X menos E. Se ali tem X, aqui tem X menos E. Beleza? Bom, o importante é que esse fato não depende do sentido da corrente. Professor, a corrente elétrica está passando indo ou a corrente elétrica está voltando? Na bateria não interessa o sentido da corrente, né? No resistor interessa. Ei, Renato, bora dizer que a corrente no resistor esteja vindo de lá para cá. Ora, meu amigo, se eu disser que aqui tem X volts, quando eu passo pelo resistor a favor da corrente, ó, se ali tem X, aqui vai ter X mais RI ou menos RI? Menos RI. A favor da corrente no resistor é a favor do campo. O potencial elétrico diminui, né? Olha, beleza. E Renato, quando eu passar por um capacitor? Pois pronto, olha, aqui você tem um capacitor, ele tem uma capacitância C, ele está eletrizado com uma carga Q. Vamos lembrar, a gente já falou um pouco sobre isso na eletrostática. A carga do capacitor se relaciona com a DDP dele por uma expressão dessa, onde esse C é a tal da capacitância dele, que a gente vai utilizar hoje. Então tu percebe que existe uma relação direta. Eles são diretamente proporcionais. A carga do capacitor e a DDP entre as placas dele. É como se fosse Y igual a AX, ó, Q igual a C vezes U. Né? A capacitância faz o papel de coeficiente angular. Em outras palavras, professor, quanto maior a carga do capacitor, maior é a DDP que ele vai ter, ó. Quanto maior a carga, maior a DDP. Quanto maior a carga, maior a DDP, né? À medida que ele vai carregando, né, professor? Ou seja, tá aqui o gráfico, ó. Professor, se a DDP for pequena, é porque a carga dele tá pequena. Mas se a DDP aumentar, a carga vai aumentar. Quanto maior a DDP, maior a carga. Ah, tá. Então, quando o capacitor vai carregando, vai acontecendo isso, ó. Vai aumentando a carga do capacitor, claro, vai aumentando a DDP dele. Isso, vai aumentando a energia armazenada nele, que a gente vai estudar, né? Vai falar sobre isso hoje e tal, né? Quem é que fica constante? Quando o capacitor vai carregando, quem fica constante, afinal de contas, é quem, professor? A capacitância dele. A capacitância é a característica do capacitor, né? Então, quando o capacitor vai carregando, quem fica constante é a capacitância. Ela é que fica constante, né? A gente vai aprender, né, muito sobre isso hoje, beleza? Então pronto, Renato Brito, cara, quando eu passo por um capacitor, se eu disser, por exemplo, que do lado esquerdo aqui, ó, tem um potencial elétrico de X volts, ó. Se eu disser que aqui é X, quando eu vier daqui para cá, eu estou passando do que tem mais volts para o que tem menos volts. Pessoal, é igualzinho essa bateria. Ah, tá, se aqui é X, aqui vai ser X menos o quê, né, professor? X menos alguma coisa. X menos quanto? X menos a DDP do capacitor, né? Professor, mas quanto é que é a DDP do capacitor? Ah, tá, Q sobre C, né? Pois é. Então, se ali é X, aqui eu digo que é X menos Q sobre C, ó. Ah, bom, né? Olha, quando você passa pelo capacitor, quando você vai do mais para o menos, ó, você está indo a favor do campo elétrico, ó. Porque o campo elétrico dentro dele, né, vai do mais para o menos. Não, isso aí eu sei, né, professor? Então, a favor do campo, o potencial diminui. Se aqui é X, aqui é X menos Q sobre C. É exatamente quando, né, você passa pela bateria. O raciocínio é análogo. Por exemplo, professor, se eu passar por um capacitor, se eu disser que aqui tem X, ó,
E eu estou passando da placa que tem menos volts para a placa que tem mais volts. Ah, mas se você está indo da que tem menos volts para que tem mais volts, você está indo contra o campo elétrico. O potencial aumenta, né? Ah, então se ali é X, professor, aqui tem que ter mais do que X, né? Aqui vai ser X mais quanto? X mais Q sobre C, né? X mais Q sobre C, olha, Aí, claro, sempre tem aquela pessoa que tenta se sabotar, né? Professor, esse Q aqui é o da placa negativa ou é o da positiva? Porque a pessoa quer botar um menos com menos para dar um mais aqui, que é para ver se ela se confunde, né? Não se complique não, essa conta aqui é toda em módulo, ó. Q, C, U, é tudo em módulo, né? Ó. Então esse Q aqui é o Q da placa positiva mesmo, não complique não, tá bom? Não tente se confundir não, tá? Ah, tá, eu tava tentando, não, faça isso não, você não gosta de si não? Não, eu não acho si muito legal não, essa menina, essa tal de si, pois tá bom. Beleza, Renato, vamos fazer o seguinte, bora usar isso na prática, pronto. Bora usar isso na prática, Moisão. Vamos usar essa ideia na primeira questão de sala, tá bom? Alguém quer perguntar? Só o básico ali, né? A gente vai usar agora. Renatinho, na página 108 tem a primeira questão. Vamos trabalhar com ela. Renato, mas e aí? Me conta. Tá, vou te contar, ó. Deixa eu fazer esse desenho. Moisão, na primeira questão, o camarada tem a seguinte situação, olha. No circuito a seguir, ao fechar a chave CH, a corrente e a carga no capacitor variam no tempo de acordo com esse gráfico abaixo. Moçada, olha, né, observa esse circuitinho. Tu tá vendo aí que tem uma bateria de 48 volts e uma bateria de 16 volts. Eu te pergunto, essas baterias estão se ajudando ou estão se atrapalhando? Hein? Se ajudando, né, professor? Porque as duas estão empurrando a corrente no sentido horário. Então você poderia trocar essas duas baterias por uma única bateria logo de 48 mais 16 ou 48 menos 16? 48 mais 16. Professor, bota logo aí, vai, professor. 48 mais 16. Tenha pena não. Pois pronto, tacar logo é o pau aqui, ó. 48 mais 16. Pronto. Ou seja, vou botar logo uma bateria aqui de 64 volts, né? Porque elas estão se ajudando mesmo, né? Aí o que acontece? Aqui tem um resistor R, né? Que eu não sei quanto é que é o valor dele, né? Aí aqui tem um capacitor, né? Tem um capacitor, né? Ah, tá. Então pronto, o resistor ele vai querer que você ache a resistência dele. Daqui a pouco ele vai querer isso, tá? Então ninguém sabe a resistência dele, não sabe. A capacitância aqui, ei professor, quanto é que é mesmo, hein? Ele disse aí, 3 microfarad. 3 microfarad. E aí a famosa chave, né? O que seria do mundo sem a chave, né, professor? Exato, né? E aí a chave e tal. Beleza. Renatinho, aí eu te pergunto, como é que funciona mesmo, hein, cara, o processo de carga do capacitor? Como é que funciona o processo de carga? Me diz aí como é que era mesmo, hein? Oi, vê se tu se lembra. O capacitor, né, inicialmente a gente sempre supõe que ele esteja descarregado, né? E, Renato, se ele estiver descarregado, a carga dele é zero, né? Não, pois é. E se a carga do capacitor é zero, quanto é a DDP dele? DDP dele é a carga dividido pela capacitância, professor. Se ele não tem carga, naturalmente ele não tem DDP nenhuma. Pois é, na hora que começa a brincadeira, o capacitor no começo ele não tem carga, por isso ele não tem DDP, ou seja, o DDP dele é de 0 volt, ó. Eu posso dizer que o capacitor tem um DDP de 0 volt, ou seja, não tem porra nenhuma, né? Isso, né? Então na hora que tu fecha a chave, Moi, aqui você tem uma competição. É como se fossem duas baterias. Eu pergunto pra ti, ó, se você tivesse duas baterias, olha, uma de 64 volts, ó, que é o capacitor, desculpa, que é a bateria da esquerda, né? E uma outra bateria de 0 volt. Eu pergunto pra ti, quem é maior, 64 ou 0? 64. Então a corrente vai ser em qual sentido? No sentido do vencedor. E qual é o sentido do vencedor, professor? No sentido do 64. É por isso que quando eu fechar a chave, quando você fechar aquela chave, ó, vai haver uma corrente no sentido... no sentido horário, né? Isso, no sentido horário. Por que é mesmo, hein, professor? Por que é mesmo? Porque o 64 é maior do que o 0. A motivação é essa.
Aí, na hora que eu fecho a chave, como 64 é maior do que 0, aí começa a ter uma corrente. Em qual sentido? No sentido que o 64 quiser, ou seja, nesse sentido, ó. Então você vai, ó, e aí você coloca o sentido da corrente, né, ó. Ah, tá, né, o sentido da corrente, né, professor? Quem manda mesmo é a bateria, né? Isso. Mas claro, você sabe que quando eu digo que haverá uma corrente nesse sentido, na verdade o que está acontecendo é o movimento dos elétrons, né? Na verdade, os elétrons é que estão fazendo o quê? Ah, eu já sei. Você já falou que o sentido da corrente é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Pronto. Então, na verdade, os elétrons estão saindo dessa placa aqui, ó, e correndo sim, né, professor? Eles vêm aqui, ó, e eles vão pousar na placa de baixo. Os elétrons vão chegar aqui na placa de baixo. Por isso, essa placa de cima vai ficando positiva com a saída dos elétrons, ó, e os elétrons chegando aqui embaixo, essa placa vai ficando negativa. Então a carga das placas vai aparecendo. Quando a carga das placas vai aparecendo, professor, o campo elétrico, né, que era 0, vai aparecendo, vai crescendo a DDP do capacitor, vai crescendo todo mundo à medida que ele vai sendo carregado, né? Ah, tá, né? Sim, então como eu estava te falando, à medida que o capacitor vai carregando, aí o que vai acontecendo, hein? Ó, à medida que ele vai carregando, ó, a carga dele vai crescendo. Vai, professor, quanto maior vai ficando a carga dele, maior vai ficando a DDP do capacitor. Quer dizer, Renato, que a DDP do capacitor não é sempre 0, não? Não, mas eu botei 0 porque era só no comecinho, né? Mas esse 0 aqui vai crescendo. Esse 0 aqui vai crescendo, né? Entendi, professor. Assim, mais ou menos. Pois pronto, vamos aí devagarzinho, ó. Vamos aqui devagarzinho, né? Então, moral da história, eu vou então de novo. Renato Brito, cara, como é que eu sei que o sentido da corrente é esse mesmo, hein, que eu não entendi? O sentido da corrente é esse porque o 64 é maior do que o 0. Então, o 64 ganhou do 0 e o sentido da corrente é esse que eu coloquei. Tá, mas aí tu sabe, né, que na verdade os elétrons estão fazendo o percurso ao contrário. Os elétrons estão saindo da placa de cima e estão chegando na placa de baixo. Por isso que a placa de cima vai ficar positiva, e por isso que a de baixo vai ficar negativa. Renato, tem alguma maneira mais fácil de eu saber qual é a placa positiva e qual é a placa negativa? Eu achei tão complicado. A maneira mais fácil é tu pensar assim, ó. Cadê o positivo da bateria? O positivo da bateria é o de cima. Então a placa do capacitor positiva é a de cima. Cadê o negativo da bateria? É o de baixo. Tá. Então a placa negativa do capacitor vai ser a de baixo. Pelo menos quando tiver só um capacitor e uma bateria, sempre vai dar certo, né? Lógico, né? Sempre vai dar certo, né? Aí o capacitor vai carregando, olha. Vamos ver como é que funciona esse negócio de o capacitor carregando. Como é que eu calculo essa corrente aqui, hein, professor? Nesse circuito, hein? Essa corrente nesse circuito, tu calcula como nos velhos tempos, tu faz I é igual a U sobre REC, ó. I é igual a DDP sobre REC. No começo, como é que é? É como se fosse uma única bateria de 64 menos 0. 64 menos 0 é quanto? 64 menos 0 é 64. A primeira corrente que aparece é essa. Essa é a primeira corrente? Só que à medida que o tempo passa, esse 0 vai crescendo. Ei, professor, por que esse 0 vai aumentando? Ora, porque a carga do capacitor não vai mais ser 0, né? Ela era 0 no começo, mas aí a carga vai aumentando. À medida que a carga do capacitor vai aumentando, a DDP dele, que era 0, vai aumentando. Aumentando quer dizer o quê? Esse 0 aqui vai aumentar para 10, depois vai aumentar para 20. Aí vai, claro, ele não está carregando, vai aumentar para 30. E por que ele continua carregando? É isso que eu não entendo. Porque 64 é maior do que 10, por isso que a corrente continua. O 64 é maior do que o 20. E aí? A corrente continua por causa da DDP. O 64 é maior do que o 30. E a corrente continua. Enquanto isso vai acontecer, a corrente continua. Tá. E se você for calculando a corrente, à medida que o fenômeno vai acontecendo, no começo era 64 menos 0. Renato, mas agora vai ser o quê? 64 menos 10, sobre R. 64 menos 20, sobre R, 64 menos 30, sobre R. Essa corrente está aumentando ou diminuindo? Percebe a lógica?
Pois é, né? Ó, então pronto, Renato Brito, vai ficando 64 menos 10, ó, sobre R. 64 menos 20 sobre R. 64 menos 30 sobre R. Ah, mas eu estou entendendo. A corrente está aumentando ou diminuindo? E aí ela está diminuindo, até, meu amigo, que não vai ter jeito. Esse número que vai aumentando, uma hora ele vai passar por esse valor, não vai não? Claro, professor, uma hora ele vai passar por esse valor. Quando ele passar por esse valor, como assim? Quando o capacitor, eu botei bateria, mas na verdade é um capacitor, né? Só uma força de linguagem. Quando esse capacitor atingiu 64 volts, aí tu vai ter 64 volts aqui, 64 volts ali. E aí, tudo se passa como se fosse uma única bateria de quanto, professor? 64 menos 64. Ou seja, como se não tivesse bateria nenhuma, né? Resultado, quando isso acontecer, ó, não vai ter mais corrente L. O sistema atingiu o equilíbrio hidrostático, ou então eletrostático, né? Como se diz, né? E aí o capacitor para de carregar. Para você entender a analogia, lembra que eu te falava sobre isso na aula de eletrostática, olha. Digamos que você tenha o Oceano Pacífico. Por que eu uso o Oceano Pacífico? Porque se eu tirar água, um balde de água, 2 baldes de água, a altura dele muda? Não, muda não. Vamos dizer que o Oceano Pacífico tenha 64 metros de altura. E o que é os 64 metros de profundidade? É como se fosse esses 64 volts. Ó. E o que é o zero? O zero é do lado de cá, não tem água no começo. Ó. Eu tenho o Oceano Pacífico com uma mangueira flexível e aqui um recipiente vazio. Inicialmente, professor, qual é a situação inicial? PB ó, é maior do que PA, porque a pressão hidrostática esmagando o ponto B ó, vai ser de 64 metros de água empurrando o ponto B contra 0 empurrando o ponto A. Então o placar inicial é quanto, hein? 64 a 0. Égua, humilhação, né? Por isso que assim que eu abro a chave, ó, como 64 é muito maior do que 0, na hora que eu abro a chave, o primeiro jato, né, de corrente que passa aqui, ó, o primeiro é o maior de todos, claro. Assim que tu abre a chave, que foi, professor? O primeiro jato é o 64 menos 0, ó. Ah, é a maior corrente, é assim que o processo começa, né? E aí a água vai passando, né? Vai passando de lá para cá, professor, vai, porque PB é maior do que PA, vai passando. À medida que a água vai passando, claro que o nível da água aqui vai subindo, né? Por exemplo, vai chegar uma hora que esse 0 já vai estar valendo quanto? Sei lá, 10 metros. Agora a diferença de pressão já vai ser o quê? 64 menos 10. Ah... Me lembro, né? Ó, claro que à medida que 64 menos 10, 64 menos 20, 64 menos 30, a diferença de pressão, a DDP não está diminuindo? Tá. Consequentemente, essa corrente aqui vai o quê? Se a DDP vai diminuindo, a corrente vai diminuindo. Diminuindo quer dizer que passava 10 litros por hora. Agora passam 8 litros por hora, passam 5 litros de água por hora, 2 litros de água por hora, e isso. E aí o processo vai continuando, né? Ah, tá. Daqui a pouco vai ficar 64 menos 30, 64 menos 40. Ah, tá entendendo? E aí, naturalmente, a diferença de pressão está diminuindo, essa corrente vai diminuindo. Até, meu amigo, que não vai ter jeito. Inevitavelmente, esse tubo, né, vai acabar atingindo, né, 64 metros de água. Não tem como escapar, tem? Pois é, não tem como escapar. Renato Brito, então, quando ele finalmente atingiu 64 metros de água, aí vai ficar o quê, professor? 64 a 64. Aí eu vou dizer o quê? PA igual a PB. Ah, é. Quando PA é igual a PB, significa dizer, professor, que não vai ter mais DDP. Isso, PA igual a PB. Quanto é que é a diferença de pressão? PA menos PB, 0. Se não tem DDP, não tem mais corrente, dizemos que atingiu o equilíbrio hidrostático. Pronto, o nosso capacitor hidráulico já está carregado, já. Perceba que o nosso capacitor está carregado. Tem gente que pensa assim, carregado quer dizer que não cabe mais água, né? Não. Na verdade, cabe, né? Mas ele para de carregar por qual motivo? Porque atingiu o equilíbrio, né, professor? Porque não tem mais corrente, não tem mais por que ter corrente, porque não tem mais diferença de pressão. Na hora que atinge o equilíbrio,
Hidrostático cessa a passagem de corrente. Aqui é parecido, cara. Professor, quando é que o capacitor para de carregar? 64 a 10, 64 a 20, 64 a 40, até que 64 a 64. O capacitor atinge o equilíbrio eletrostático com a bateria, os dois ficam na mesma altura e aí não vai ter mais corrente. Quando ele para de carregar, não é porque não cabe mais carga não, né, professor? Ou cabe, mas ele para de carregar, porque fica 64 a 64. Como é que ele vai carregar? Ah, tá. E aí termina o processo de carga e aí nós dizemos que o capacitor já está carregado. Uhul, pronto. E aí finaliza o processo de carga. Renato Brito, cara, pô, me diz uma coisa. Eu quero saber o seguinte, e se eu tiver que equacionar o circuito, fazer a conta aqui, como é que eu calculo isso daqui? Mas pronto, para você calcular isso daí, cara, você vai calcular como nos velhos tempos. Pegou um circuitinho desse, ó, mete um zero aqui em qualquer lugar, ó. Que esse negócio de mete o zero? Por que que você faz isso? Ah, você já está acostumado, né? Isso aí não é mais nem novidade para você. Tu acredita que eu vou só meter o zero e sair andando? É mesmo, olha como é fácil. Veja, eu vou sair desse zero, vou passar por ali, por ali, por ali, vou chegar aqui e vou dizer que eu tenho um zero de novo, certo? Aqui, né, professor? Ah, tá. Extensão, tá bom? Tá, me diga aí, me diga. Pronto, vou te dizer, ó. Saindo ali do zero, vai ficar, ó, zero, passei pela bateria, ó, mais 64, aí lá vem eu, lá vem eu, lá vem eu, vou passar do capacitor do que tem mais volts para o que tem menos volts, diminui. Diminui quanto? Diminui menos Q sobre C, ó. Ah tá, menos Q sobre C, passei pelo resistor, menos RI. Só que o senhor chegou ao zero, né? Pois é, então isso tudo vai ter que dar zero. Escreve aí que eu não entendi, não. Vou escrever, ó, zero. Passei pela bateria, mais 64. Passei pelo capacitor, do que tem mais volts para o que tem menos volts. E aí, diminui. Menos quanto? Menos Q sobre C, ó. Ah, tá. Menos Q sobre C. Vou passar pelo resistor, menos RI. Pronto. E, mas professor, mas o senhor chegou ao zero. Ah, tá. Então isso tudinho tem que dar zero, ó. Quando você ajeita a equação, você percebe que, basicamente, o que é que você encontra? Ó? RI mais Q sobre C, essa soma é constante, ó, ela tem que dar 64. Ou seja, a DDP do resistor mais a DDP do capacitor, em qualquer instante, tem que dar o quê? Tem que dar 64. Mas o que eu quero que você perceba? Essa equação, na verdade, pessoal, ela é uma equação dinâmica. Como assim, professor? Dinâmica. Os termos dela não são constantes. Os termos dela vão mudando com o tempo. Por exemplo, tu se lembra que assim que eu fecho a chave, essa corrente não é enorme? Ah, é. A primeira corrente, o primeiro jato que passa é enorme. Só que essa corrente vai diminuindo, 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 até que no final ela vale quanto, Renato? Zero. Ah, eu me lembro. Pois é. Essa corrente vai diminuindo, 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 até que no final ela vale zero, né? A carga do capacitor. A carga do capacitor é o contrário. No começo, normalmente ela vale zero, aí ela vai aumentando, 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 né? Quando o capacitor vai se carregando. Então, o que eu quero que você perceba? Essa equação, ela vale em qualquer momento a partir de eu fechar a chave, né? A partir do momento que o senhor fecha a chave, essa equação começa a valer. Quer dizer que esse termo vai diminuindo, o outro vai aumentando, mas a soma deles em qualquer momento vai ser 64. Por exemplo, professor, na hora que o senhor fecha a chave, no instante zero, quem é zero? Normalmente? Responda para mim. A carga do capacitor, professor. Muito bem, participação maciça da galera, gostei de ver. A carga do capacitor é zero, mas a soma tem que dar 64. Com certeza, então, professor, a DDP da bateria, no começo, ó, está toda ela em cima do resistor, né? Por isso que a corrente no começo é enorme. Mas com o passar do tempo, Renato, essa carga vai deixar de ser zero. Vai. E aí? Aí esse zero aqui vai crescer, ó. Daqui a pouco esse zero vai ser 10, daqui a pouco esse zero vai ser 20, vai ser 30, vai ser 40. Mas a soma não tem que dar 64, professor, em qualquer momento? Tem. Por isso que se esse termo vai aumentando, ó, esse aqui vai diminuindo, ó. Ah, vai ser 54, né? Ó. Ah, daqui a pouco vai ser o quê? 24, né? Porque a soma é constante.
Então esse termo vai crescendo e esse vai diminuindo. E o processo continua, até que vai chegar uma hora que vai acabar ficando 64 a 64. Na hora que iguala vasos comunicantes. Esse problema aqui é um problema de vasos comunicantes elétrico. Então esse vai acabar chegando a 64 e quando fica 64 a 64, a corrente zera e aí parou de carregar. Então o início é assim, ó, e o final toda vez fica assim. Tu percebe que no final nunca vai ter corrente, ó, nesse resistor. E tu sabe que resistor sem corrente, né? Ele morreu, coitado, não tem DDP nele, não tem corrente, né? Então basicamente, essa primeira questão, né, que a gente encontrou aí, o fundamental é você saber equacionar o problema. Professor, mas vou ser bem sincero, se o senhor me der, eu não sei mais como é que faz, não, como é que faz mesmo, hein? Primeira coisa que você faz, qual é o sentido da corrente? O 64 volts é maior do que o 0 volt. Então, eu já sei, Renato, que o sentido da corrente é esse. Primeira coisa que eu sei, pronto, sentido da corrente. Professor, mas como é que eu sei qual é o polo positivo da bateria e qual é o polo negativo? Vamos ser práticos, cadê o positivo? Como é que eu sei quem é o polo positivo ou negativo do capacitor, né? Aí como é que eu sei? Vamos ser práticos. Cara, cadê o positivo da bateria? É a placa de cima. Então o positivo do capacitor vai ser o de cima. Cadê o positivo da bateria? O negativo dela é o de baixo. Portanto, o negativo do capacitor vai ser o de baixo. Pronto. Aqui eu já sei a polaridade dele. Depois que eu fizer isso, eu meto zero, saio andando e escrevo a equação. Meu amigo, depois que você escreve a equação, você vai ver, é essa equação que resolve a questão todinha. Sério mesmo? Basta saber essa equação, ela vai resolver tudo a partir de agora. Quer ver? Diga aí. Renatinho, eu faço o seguinte, cara, bora resolver essa questão então? Bora. Na primeira questão, os gráficos que eu te dei, ó, já são gráficos que mostram o comportamento esperado. Tu tá vendo a corrente elétrica em função do tempo? A corrente elétrica começa um valor bem grandão, ó. É o primeiro jato, né? É o maior de todos. E aí ela vai diminuindo, até que no final, professor, ela teria que ser zero, né? O gráfico não tá muito bem feitinho, não, mas ela vai descer exponencialmente, né? Até que ela chegaria a zero, vamos dizer assim, né? A carga é o contrário. Ela começa valendo zero, e aí ela vai aumentando exponencialmente, né? Até que em algum momento ela atingiria a carga final, né? Que é quando ele termina de carregar. Pois pronto. Então a letra A pergunta para você o seguinte, olha, dado esse gráfico, né, os dois gráficos, tu percebe que tem valores escritos aqui nos gráficos, né? Letra A, determine a resistência R. Professor, mas como é que eu vou descobrir essa resistência R? Bom, faça o seguinte, ó. Se você olhar aqui, ó, no instante T1, nesse gráfico, ó, você tem uma informação importante para tirar aí. No instante T1, nesse gráfico, ó, quanto é que vale a carga, hein? No instante T1. No instante T1 a carga vale 12 microcoulombs, né? Tá escrito aqui no gráfico, tá? Eu estou extraindo a informação do gráfico. A carga vale 12, quanto é que vale a DDP, a corrente elétrica, hein? E a corrente elétrica vale 3, ó. E aí, professor, o que você vai fazer? Ora, essa equação não vale em qualquer momento? Eu vou substituir esses valores nessa equação. Tá. Bom, lembre-se que ele já deu a capacitância, né? Quanto é que é a capacitância, hein, professor? Esse C, hein? Esse C ele deu aqui, ó. Ele disse que é 3 microfarad. Então, onde tem o C, eu apaguei, ó. Vou colocar 3 micro, que é o C, tá bom? Renato Brito substitui o Q e o I bem aqui assim, pra gente resolver a letra A. Tá, vou resolver a letra A. Olha como é que fica, pessoal, ó. R vezes a corrente, só que a corrente é 3 naquele momento, ó. R vezes 3, mais... quanto é que é a carga? 12 micro. Mais 12 micro dividido por 3 micro, né? Isso tem que dar quanto, hein? Isso tem que dar 64. Vala, não acredito. Pois é. Faz a conta aí, quanto é que vai dar esse R, turminha? R vai dar quanto? 20, ó. Então, pronto, você acabou de descobrir que a resistência daquele resistor vale 20. E tu sabe que ela é constante, né? Esse valor que eu achei 20 serve para sempre? Serve. Eu posso até colocar bem aqui assim, ó, 20, ó. Se eu precisar, Renato, eu já sei que a partir de agora a resistência é 20. Já sei que ela é 20. Vai, prof. Pois pronto. Letra A, descobri o valor da resistência. Aí o cara pergunta pra ti assim na letra B. Vem devagarzinho comigo, ó. Letra B, qual é a corrente inicial que no gráfico ele chamou de I0? Ora,
Ele quer saber, Renato, qual é a corrente no instante zero, qual é a corrente inicial. Pessoal, o que caracteriza o instante zero? Quem é zero no instante zero? Se ninguém disser nada, é a carga, né, professor? É a carga. Então, Renato, se no instante zero a carga é zero, o que eu vou fazer, hein? Tu vai fazer o de sempre. Dormir a tarde toda. Não. O de sempre tu vai substituir tudo naquela equação. Acredite, aquela equação vai resolver tudo. Basta escrevê-la, né, uma vez, ó. Então, no instante zero a carga é zero. Vou substituir ali, ó. 20 vezes I mais a carga é zero. 0 sobre 3 micro é 64. Vala, que besta. Pois é, porque todo mundo tá vendo que isso aqui vai dar zero, né? Então, 20i é igual a 64. I é igual a 64 dividido por 20. Quanto é que vai dar a corrente I? 3,2. Essa é a primeira corrente que aparece, ó. Assim que eu fecho a chave, o primeiro jato é de 3,2. É o maiorzão, né? É. Porque tu sabe que a partir daí a corrente vai diminuindo, né? Porque o capacitor vai carregando, ela vai diminuindo. É. Pra tu ver como ela vai diminuindo, ó. Na letra C, ele pergunta assim, ó. Renato, quanto é que é a corrente I2 no instante T2? Ou seja, já é após algum tempo. Professor, de acordo com esse gráfico aí, o que caracteriza o instante T2? Tu sabe alguma coisa dele? Deixa eu ver aqui. No instante T2, a carga vale quanto? Ó, ele deu aí, ó. 72 micro, professor. Então vamos usar esse fato, né? Vamos. Ei, professor, só falta o senhor dizer que vai usar aquela equação de novo. O senhor não tem vergonha, não? Questão besta dessa. Mas o que eu posso fazer, cara? Elas são todas assim, esse tipo de questão, entendeu? Então eu vou substituir ali. 20 vezes I, que eu não sei quanto é que é o I, eu vou descobrir agora, né? Mais Q sobre C. 72 micro sobre 3 micro. Cara, não acredito. Essa soma tem que dar o quê, Renatinho? 64. Ora, 72 dividido por 3 é 24, né? Então faz a conta aí, né, amor? Quanto é que vai dar esse I? I vai dar 2. Prof, bem que o senhor falou que a corrente vai diminuindo. Ela começou valendo 3,2. Aí ela vai diminuindo. Agora ela já tá valendo 2, né? Ô, coitada. Vai diminuindo. Aí o que ele quer saber na letra D? Na letra D ele pergunta assim, qual é a carga final do capacitor? Ou seja, quando encerrar o processo de carga, quanto é que ele vai ter? Olha, pessoal, o que caracteriza o instante final, hein? No instante final, quando ele termina de carregar, quem vale zero, moçada? A corrente. E vale zero, professor. Professor, não acredito não. O senhor quer dizer que o senhor vai usar aquela equação de novo? Não tô te falando, cara. Uma questão dessa, mano. É moleza, né? Ó, porque eu vou ter que usar a equação de novo. Ou seja, uma coisa eu já notei, Renato. A chave é eu saber escrever a equação. Claro, porque depois que tu escreve, tudo você vai tirar dela, né? Então vamos lá. O I vale zero, professor. Vamos substituir ali. 20 vezes I, ou seja, 20 vezes zero, né? Ou seja, não tem nem graça, né? Mais Q sobre 3 micro é igual a 64. Isso já era uma coisa esperada. Quando termina o processo de carga, não tem mais corrente. Por isso que no resistor não tem mais DDP. Isso. Ou seja, os 64 volts da bateria fica todo disponível em cima do capacitor, né? Então quanto é que vai dar a carga? 64 vezes 3. Quanto é que vai dar, professor? 192. Então, esses 192 microcoulombs é a carga que ele vai ter no final. E eu posso chamar de QF? Pode. É o QF que aparece aí no gráfico. Pronto, é 192 microcoulombs. E aí o capacitor já está plenamente carregado. E aí não vai carregar mais. Pronto, eu posso até abrir a chave, tirar a bateria e o capacitor está carregado. Isso. Bom, sinceramente, achava que fosse mais complicadinha. Não. Mas o grande lance é você saber escrever a equação, né? Tá, mete o zero em qualquer lugar, sai andando, ó. Uhul! Acha a equação e na questão todinha a gente resolveu usando isso, ó. Bom momento para perguntar, pergunte aí. Como é que eu vou saber se a corrente é zero se o gráfico não troca? É assim, você já sabe que tem que dar zero porque você assistiu a aula de teoria todinha, entendeu? Aí você percebe assim, né? O gráfico tá um pouco mal feito, né, professor? Mas no final ela tem que ser zero, né? Por causa de tudo que a gente falou nos últimos 40 minutos, né? No caso, não seria assim. Na verdade é assim, né? Na verdade ela é uma exponencial
E a rigor, ela só chegaria a zero após um tempo infinitamente grande, entende? Mas isso a gente nem fala, que é para não assustar a plateia, entendeu? Alguém ouviu eu falar isso? Não, né, professor? Claro que não, ninguém ouviu eu dizer isso, né? Por isso que a gente não fala, que é para não complicar, né, Clara? A Clara já ficou com a sobrancelha assim, né? O quê, hein? Nada, você não perdeu nada. Moral da história, então. Ei, professor, tu botou uma dessa pra casa? Botou? Botei, cara. A primeira questão de casa, ó, é tipo essa. Ora, se não, que é pra você treinar, né? Como é que é? No circuito elétrico só tem elétrons se movendo. Os prótons estão dentro do núcleo, não tem como se mexer, né? E Renato Brito, cara, né, ó. Vamos para a segunda questão, que é do mesmo jeito da primeira, que é para você treinar? Bora. Tô me preparando para passar para a segunda. Alguém quer perguntar? Pode perguntar, tá bom? Sempre passa um tempo, mas a gente ignora. Porque quando o capacitor já fica assim, com 95% da carga máxima, a gente já considera que ele está carregado. A gente, tá carregado. Lembra aquelas máquinas de fotografar antiga, que tu botava assim a máquina fotográfica? Mulher, faz a pose, peraí que não acendeu ainda não. Pegou esse tempo? Tem que acender uma luzinha. Ai, acendeu, já pode bater a foto. Pá, a gente esperava a luzinha acender. Aquela luzinha que ia acender era um capacitor que estava carregando dentro da máquina fotográfica, né? Quando a luzinha acendia, já pode bater. Pá, aí saiu o flash. Psh, Aquela luzinha não demorava um tempo infinito, né, professor? Não, eu acendia uns 10 segundos. Se a pilha tivesse nova, uns 3 segundos, né? Oi. Aí essa carga que o capacitor armazena, ele libera logo essa carga? Não é como a bateria? Bom, assim, ó. Depois que o capacitor está carregado, o que eu posso fazer de bom, hein, professor, com ele? Ó, dei mó 10 o capacitor. Ora, mano. Depois que o capacitor está carregado, ó, ele funciona como se fosse uma bateria zona. Eu posso pegar esse capacitor e aí eu poderia colocar ele num outro circuito emprestado, ó. Massa, professor. Ele vai funcionar momentaneamente como se fosse uma bateria de... Bom, no caso aqui ele carregou até 64 volts, é como se fosse 64 volts, né? Na hora que eu fechar a chave, o capacitor vai dar uma de bateria. Ele vai produzir uma corrente, vai. Só que essa corrente aqui, ó, vai durar pouquíssimo tempo, né? Porque é só o tempo dele descarregar, ó, em cima dessa lâmpada. Essa lâmpada é o flash da máquina fotográfica, ó. Na hora que eu aperto o botão, não faz só assim. Pronto, é essa lâmpada. E aí, ela dá só uma piscada e apaga, porque o capacitor vai descarregar no instante, né? A DDP dele, que era 64, vai chegar a zero em quanto tempo? Tá. É muito rápido, né? O processo de descarga, normalmente, entendeu? A lâmpada só faz assim. Quando eu fechar a chave, a lâmpada faz só assim. E aí ele já descarregou, né? Pronto, peguei o capacitor carregado, botei num outro circuito e, né? Não. Sei lá. Oi. É porque uma bateria não é um capacitor, não, entendeu? Um capacitor é um capacitor. Uma bateria é um processo químico. Lembra da aula de química? Tem lá os elétrons. Onde é que é o capacitor? O capacitor está no flash da máquina fotográfica do celular, entendeu? Tá. E aí quando você aperta a luzinha do flash, geralmente é um capacitorzinho que dá aquele... que descarrega em cima da lâmpada, entendeu? Oi? No final, a carga no capacitor sempre vai ser zero. A corrente que a gente quer dizer, né? A carga dele vai ser máxima e a corrente vai ser zero, é verdade. Renatinho, cara, tu tem que fazer várias para eu pegar o jeitão. Pois vamos, fazer várias. Vou fazer a segunda, certo?